Bom dia, damas. Bom dia, cavalheiros. Pessoal do sétimo ano, quero atenção para vocês, dando continuidade ao nosso assunto de formação dos estados nacionais, certo? A gente viu as diversas transformações culturais que ajudaram e possibilitaram as formações dos estados nacionais. A perspectiva do rei querer concentrar poder, porém, não só de mudanças culturais acontecem essas transformações políticas. Elas têm necessidades concretas. Nesse sentido, para a formação dos estados nacionais, muitas dessas necessidades foram ameaças externas, certo? Foram conflitos, guerras. Bom, duas guerras, dois processos bélicos envolvem a formação dos estados nacionais. Ao processo de reconquista, o processo de reconquista é ligado lá à reconquista dos cristãos da cristandade, reconquista à Península Ibérica, certo? Isso é relativo a Portugal e Espanha. E a Guerra de 100 Anos, que envolveu Inglaterra e França, ok? Bom, o que é que eu quero que vocês lembrem? O feudo na Idade Média era muito importante, era uma unidade militar, era como se fosse uma cidade-estado, ela tinha sua autonomia, tinha suas tropas de defesa, certo? Devido à expansão islâmica, quando os islâmicos tentaram invadir a Europa e conquistaram o território de hoje de Portugal e Espanha e já estavam migrando para a França, alguns nobres franceses viram a necessidade de impedir essa expansão islâmica. Então, tentaram fazer um processo de reconquista, de reconquistar as terras da Península Ibérica, certo? E houve essas guerras de reconquista, apesar de algumas derrotas, houve vitórias também, e a cristandade conseguiu reconquistar a Península Ibérica, reconquistar as terras de Portugal e Espanha. Porém, quando essas terras são reconquistadas, especificamente Portugal e Espanha, são fundados condados, novos feudos. Porém, esses feudos, devido às suas necessidades militares e ameaças militares, a constante guerra, eles têm essa necessidade de formar uma autonomia, de não estar ligado a um rei distante, e sim formar os seus próprios exércitos, certo? Isso permite, com esse processo de desenvolvimento das ideias culturais que a gente viu no ano passado, mas as necessidades bélicas, a necessidade de autonomia bélica do reino de Portugal e Espanha foram que motivaram o processo da formação dos Estados Nacionais português, formação dos Estados Nacionais espanhol, ok? Bom, Portugal foi um condado, a princípio um condado francês, e Henrique de Borgonha, porém o filho dele, Afonso Henrique, conseguiu a autonomia de Portugal. Então, a partir de Afonso Henrique, temos aí a dinastia de Borgonha, temos a primeira dinastia e rei portugueses. Eles conseguiram expulsar os árabes daquele território que hoje é Portugal, certo? Na Espanha, a coisa foi um pouco mais complicada. Por quê? Enquanto Portugal existia apenas um condado que foi se expandindo até chegar no mar Mediterrâneo, a Espanha foi dividida em 4 reinos independentes: o reino de Leão, de Navarra, de Castela e de Aragão. Após a reconquista do território espanhol, esses 4 reinos começaram a ter conflitos, um querendo conquistar o outro para se unificar. Porém, no fim, por alguns casamentos, algumas alianças matrimoniais, a Espanha se tornou unificada, ok? Então, a gente tem todo o processo de Portugal e Espanha, da unificação desses reinos, certo? Ligado ao processo de reconquista. Na Inglaterra, na França, foi uma outra guerra que motivou esse processo de unificação dos Estados Nacionais. Foi a chamada Guerra de 100 Anos, que durou 116 anos, certo? Mas fica a Guerra de 100 Anos. Bom, o que é que acontece? Rei Eduardo II, ele
era neto de um rei francês, né? A filha de um rei francês casou com um nobre inglês, o nobre que fazia parte da família real, e por ocasião do destino, o neto do rei francês, de um antigo rei francês, era rei da Inglaterra. O rei da França, nesse período, não tinha deixado descendentes. Então, quando ele morre, fica aquela disputa: quem é que vai assumir o trono? O rei da Inglaterra, Eduardo, se acha no direito de reivindicar o trono francês por ele ter sido descendente de um rei francês. Bom, o que é que acontece? Os franceses, muitos dos nobres franceses e alguns liderados por outras pessoas que reivindicavam o trono para si, contestam essa decisão e começam a guerra para ver quem era o legítimo representante do reino francês. Quem seria o reino francês? Se ia ser unificado com a Inglaterra ou não. Bom, semelhante às cidades-estados gregas na Guerra do Peloponeso, né? Quando veio a ameaça externa dos persas, eles se unificaram para formar um único exército para lutar contra os persas de maneira melhor. Assim aconteceu tanto com a Inglaterra quanto com a França. Perceba, são 100 anos de guerra. Então, os diversos esforços unificantes nesse período de 100 anos ajudaram a formar essa perspectiva de nacionalidade, de identificação nacional, certo? Bom, a Inglaterra teve muito sucesso na primeira fase da guerra, porém, numa fase posterior à guerra, com a participação de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, foi canonizada, ela ajudou a vencer, liderou e ajudou a vencer inúmeras batalhas, que conseguiram que a França se livrasse do domínio inglês, ok? Então, temos aí processo de unificação dos Estados Nacionais relativamente a Portugal e Espanha. Está diretamente vinculado ao processo de reconquista, ok? Reconquista da Península Ibérica, a reconquista que a cristiandade fez sobre os territórios da Península Ibérica que estavam de posse dos islâmicos. Outra situação: Inglaterra e França. O processo de unificação, o processo de união dos Estados Nacionais deles, da formação do Exército Nacional, está ligado à Guerra dos 100 anos, ok? Outra coisa importante: Magna Carta. Todas essas perspectivas aqui geraram reis absolutistas. Porém, na Inglaterra teve uma pequena diferença, um princípio ali que começou a diminuir o poder do rei, que seria a Magna Carta. Magna Carta, ela pressupunha a criação de duas assembleias: a Assembleia dos Nobres e a dos Comuns, ok? Isso aqui ajudava a discutir o que é que o rei deveria fazer ou não. Na prática, ela não trava tanto assim o poder do rei, mas já foi um princípio legislativo que vai ter consequências muito grandes no futuro, na Revolução Gloriosa, na Revolução Puritana. Então, a Inglaterra teve esse princípio aqui da Magna Carta, que é uma coisa que diferencia ela dos outros reinos, dos outros estados nacionais, ok? Bom, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, certo? Tanto na parte cultural, quanto o relacionamento dessa parte cultural com as necessidades bélicas que ocorreram no período, ok? Perceba que esse período aqui é o mesmo período que está acontecendo o Renascimento, principalmente na Itália, certo? Então, enquanto na Itália estava acontecendo o período de Renascimento, de redescoberta cultural e artística, a Inglaterra estava em guerra com a França, ok? Bom, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, certo? E até a próxima aula.